maior parte das vezes que me perguntam onde nasci, as pessoas têm tendência para confundir o meu local de nascimento entre Alcabideque e Alcabidez. Alcabidez é uma freguesia do concelho de Cascais, e eu não nasci em Cascais, mas sim em Alcabideque, uma aldeia perto de Conímbriga, em Portugal. I could give so much to think about all the things we did and put into words that Germany. Passado um ano, mais coisa menos coisa, depois do meu nascimento, a minha família e eu mudamos-nos para o Porto, mas sempre mantivemos Alcabideque como refúgio da cidade durante os fins de semana, em que eu pedia ao meu pai: leva-me para o Quieque, leva-me para o Quieque. Sempre que penso em Alcabideque, lembro-me de 5 coisas: das viúvas vestidas de preto, esquecidas nos montes verdes, dos fósseis explorados aos meus olhos e dos meus amigos, dos encontros ao final da tarde entre os homens da terra no único café da aldeia, e do meu irmão e dos seus amigos que se banhavam nos tanques onde as mulheres ainda hoje lavam a roupa, e dos patos que estranhamente cantavam às 2 da manhã. Agora que olho para trás, vejo claramente que a minha paleta cromática nasceu aqui, em Alcabideque. Não só pelos tons batidos da aldeia, mas também pelos vermelhos e castanhos ocos que a casa guarda, dentro e fora dela. Eu e os meus trabalhos sempre se confundiram. A minha vida são os meus trabalhos, e os meus trabalhos são a minha vida. Tudo o que eu faço nasce das coisas que eu vejo, dos locais onde circulo. Acho que posso dizer que a minha principal influência é mesmo a minha vida. Desde que me lembro, os últimos mergulhos do dia na piscina eram acompanhados pela fúria da bateria do nosso vizinho Antoine, algo que nunca nos incomodou. Anos mais tarde, Antoine viria a ser o baterista dos Belos Seis Hotel. Hoje, apenas a Misca e o Barnabé ouvem as suas experiências enquanto aproveitam o último raio de sol. Aos 6 anos faço a minha primeira viagem aos Açores com os meus pais, mas só um ano mais tarde conheço a ilha pela qual me apaixonei, a Ilha da Graciosa. Foi aqui, na Ilha da Graciosa, a segunda mais pequena do arquipélago dos Açores, que comecei a acrescentar novas cores à minha paleta cromática. Os vários tons verdes das montanhas distribuídos em camadas, o terra laranja das falésias apadrinhados pelo sol ao fim da tarde, as casas com contornos de pedra preta vulcânica, até ao final da minha adolescência, todos os anos ficava ansiosa pela chegada do verão para poder voltar à Ilha Branca onde os meus amores e amigos me esperavam. Tanto Alcabideque como a Graciosa foram fundamentais para o crescimento da minha cultura visual, bem como nas primeiras temáticas dos meus trabalhos. De Alcabideque trago um projeto desenvolvido com a minha mãe, o livro Gentes da Terra, no qual fiz a ilustração de histórias escritas pela minha mãe baseada nas gentes e nos mitos de Alcabideque. Infelizmente, um dos poucos livros que ilustrei até hoje. Da Graciosa trago uma das primeiras ilustrações que fiz, a do casal Araújo, família que nos acolheu durante 8 anos na vila de Santa Cruz da Graciosa.
De Alcabideque, trago também um medo que marcou a minha infância. Uma cópia de um quadro de Modigliani, a Alice. Tinha 6 anos e detestava a maneira como Alice, a menina do quadro, olhava para mim. Antes de dormir, virava para a parede, de alguma forma aquilo descansava-me. Mas quando acordava de manhã, o quadro estava na posição inicial, devia estar virado para a parede como eu tinha deixado, e isso panicava-me. Mais tarde, vim a saber que era a minha mãe que virava o quadro antes de eu acordar. Quando não conseguia adormecer em Alcabideque, depois de virar a Alice para a parede, falava sobre os meus amores, os meus tormentos com um cartaz da Nola Ray, uma palhaça da mímica, que a minha mãe e o meu avô trouxeram do London Mime Theatre. Por mais estranho que vos pareça, esse cartaz foi meu confidente até à adolescência e inspirou-me para um cartaz que fiz para uma exposição da edição 2014 do festival Walk and Talk, o Talk to Me. Tanto a minha mãe como o meu pai foram influências importantes para o desenvolvimento dos meus trabalhos. Da minha mãe, herdei um olhar curioso sobre os objetos espalhados pela casa, transformando-os, caracterizando-os, dando-lhes outra aparência. Do meu pai, herdei a casmurrice, o trabalho artesanal, o conhecimento dos materiais e alguma destreza técnica, algo que ainda vou desvendando diariamente. Esta é a oficina onde meu pai passa os dias e muitas noites, onde conserta, modifica e constrói peças para a sua casa enquanto ouve música clássica. A casa de Alcabideque é uma casa em permanente construção, desde o tempo em que meu pai a comprou, por volta de 1974, até aos dias de hoje. Assim como a Sagrada Família do Gaudí, meu pai construiu e constrói literalmente a casa todos os dias há 40 anos. Daí, quando tenho alguma dúvida sobre materiais ou sobre como construir algo com um material com o qual não estou familiarizada, pergunto sempre ao meu pai. Aqui vemos o meu pai arranjar o meu tripé. Partiu enquanto fotografava as capas de livro para este filme. Estas são para mim uma grande inspiração gráfica. As capas de livros que os meus pais e avós foram comprando ao longo do tempo. Agora, por causa deste filme, tenho quase todas as capas de livros catalogadas, mas só as que estão em Alcabideque, o que não deixa de ser reconfortante. Já não me lembro se tinha 15 ou 16 anos quando comprei a minha primeira máquina fotográfica ao meu irmão João. Sinceramente, nem sei quanto paguei, ou se paguei em euros, se paguei em escudos. Mas sei que foi com esta máquina que descobri a fotografia. Em 2006, na ESAD, pelas mãos do professor Rui Mendonça, comecei a usar pela primeira vez a fotografia como uma base gráfica. O exercício proposto na disciplina era simples: apresentar um trabalho baseado num fotógrafo com o qual nos identificássemos. No meu caso foi Helena Almeida, não só pela sua plasticidade, mas também pelo uso subtil da cor nas suas imagens a preto e branco. Foi também o primeiro trabalho no qual a minha mãe participou e com o qual ganhei o meu primeiro prémio, o Prémio Público no Festival Black and White, na edição de 2009. Esta série de fotografias acabou por encaixar bastante bem no corredor de acesso aos quartos em Alcabideque, por causa do seu caráter assim meio macabro. Isto porque associava o corredor aos cenários do Shining, do Kubrick.
Para além desse projeto, neste corredor estão também um dos meus primeiros trabalhos em paper cut. Uma ilustração do livro O Soldadinho de Chumbo de Hans Christian Andersen, que foi desenvolvido na minha pós-graduação em ilustração. Foi um projeto bastante doloroso, até deixei de sentir as pontas dos dedos durante algum tempo. Os paper cuts nasceram da necessidade de mudar de técnica. Sinto que fui influenciada pelas sombras chinesas que os Vintuinhas, um casal macaense amigo da família, tinham oferecido aos meus pais. Em dezembro de 2012, sou convidada para uma exposição coletiva na Galeria 604 com os meus amigos. O tema era a ambivalência. Decidi então explorar e aprofundar a técnica dos paper cuts através de caixas de luz, minuciosamente recortadas a bisturi, fazendo alusão às janelas do meu mundo. Em 2007, o professor João Faria apresentou uma obra de Sebastião Rodrigues. O seu traço infantil, a ilustração associada ao design, as cores saturadas e o recurso a poucos elementos gráficos para desconstruir uma imagem fizeram dele uma das minhas maiores influências até aos dias de hoje. Foi também através do professor João Faria que percebi que o cartaz seria o suporte ideal para expor o meu trabalho. A mensagem podia ser trabalhada de uma forma mais pessoal, pouco convencional e com mais liberdade para ter a minha assinatura. A gravura em linóleo foi uma técnica pela qual rapidamente me deslumbrei. Conferi um caráter mais humano e honesto através do relevo e da textura na matriz e na impressão dos trabalhos. A gravura foi também uma técnica que me fascinou por não ser industrial, onde poderia fazer as impressões que quisesse sem recorrer a terceiros. Neste caso, por interferência da câmara de filmar, enganei-me na forma da matriz, colocando-a ao contrário, dando origem a um resultado final completamente inverso na impressão, o que não era suposto. Os trabalhos mais relevantes que fiz em gravura foram um livro de colorir para crianças que retratava as profissões, e um cartaz para a Companhia de Teatro Pio Pardos de uma peça de Fernando Pessoa com a encenação de Sónia Aragão. O mito é o nada que é tudo. Através da gravura aprendi a controlar a intensidade da textura, o relevo e o desenho, algo que, com a monotipia, é impensável. Foi com a Filipa Areias, uma amiga de pós-graduação, que conheci a monotipia. Apesar de ser uma técnica incontrolável e de resultados inesperados, a monotipia revolucionou o meu mundo. Precisamente por causa dessa falta de controle, aprendi que a sua maior virtude é o erro. O que mais me fascinou nesta técnica foram as cores vibrantes, a rapidez com que executava os trabalhos propostos e o facto de nunca haver dois trabalhos iguais, ao contrário da gravura. A monotipia exige um desenho simples, uma forma meio infantil, quase como um esboço de algo. Não é definitivamente uma técnica para fazer pormenores. No entanto, tento contornar isso através do desenho que faço pós-impressão. Agrada-me também que seja uma técnica caseira, mais arcaica, possível de imprimir em casa, ao contrário da serigrafia, que me obrigaria a ter uma oficina própria. Este cartaz que estou a reproduzir, ao qual eu carinhosamente chamo Cameraman, foi um dos primeiros cartazes que fiz com monotipia. Como ainda não dominava muito bem esta técnica, optei por desenhar formas grandes, mais infantis e com recurso a poucas cores, neste caso duas, o vermelho e o preto. O Cameraman teve um percurso muito feliz. Foi o cartaz oficial do Massachusetts Independent Film Festival 2013, recebeu o prémio bronze no Film Festival Poster também 2013 e foi selecionado para a exposição trienal de cartazes de Lati na Finlândia. Um dos meus trabalhos favoritos. Para quem me segue, já percebeu que a monotipia tem sido a minha técnica de eleição. Adoro não saber com exatidão e pormenor o seu resultado gráfico depois de desenvolver a ideia.
Posso dizer que a monotipia é uma técnica que me entusiasma pelo seu final inesperado. Aqui mostro ao Tomás, meu amigo de infância e com quem trabalho, os trabalhos que fiz em monotipia para os artigos do Artur Serra Araújo, realizador de cinema para o jornal Artes Entre as Letras. Explico ao Tomás que transforma as letras, as frases, os ideais dos textos do Artur numa imagem que ilustra o seu artigo de uma forma justa e clara. Neste trabalho, Portugueses no Mundo, imprimi cada personagem numa camada individual e não numa camada geral de cor como costumo fazer. Este é um exemplo de como a minha vida e obra se confundem no papel. O artigo do Artur falava sobre a alienação das pessoas nas séries de televisão. E eu decidi ilustrar a histeria e a desilusão minha e dos meus amigos quando vemos o último episódio ou a última temporada das nossas séries favoritas. Cada cartaz, cada trabalho tem a sua história. E obrigatoriamente a minha, ainda que muitas vezes não linear. Por exemplo, este cartaz que fiz para um concerto de jazz na Universidade de Nantes foi inicialmente para o Jazz à Carthage, na Tunísia. Mas como não foi aprovado, guardei-o e esperei pela proposta certa para o divulgar. Recentemente tenho-me interessado por cartazes animados. Uma paixão antiga que trago dos filmes do Abi Feijó e da Regina Pessoa. Em 2010 faço um workshop de animação com essa dupla, o que me entusiasmou mais para desenvolver esta arte para o meu suporte preferido, o cartaz. Com o avanço da tecnologia, justifica-se em alguns trabalhos um cartaz animado que complementa o cartaz tradicional, servindo muitas vezes de teaser ao próprio festival. O cartaz do Miami Fashion Film Fest foi o primeiro que animei. Tudo nasceu através de uma experiência fotográfica. Decidi fotografar o processo de criação do cartaz enquanto trabalhava com as colagens. Quando passei para o computador e vi as imagens seguidas, percebi que fazia todo o sentido ter um cartaz animado para um festival de moda e cinema. Agora penso o cartaz em dois formatos, um em papel e outro em movimento. A Menina que estás à janela foi outra experiência relevante para desenvolver esta técnica. Como não queria ficar limitada às fotografias tradicionais dos pacotes das bolachas, decidi fazer um estudo fotográfico do produto. E ao fazer esse estudo, embalada pela imagem em movimento, comecei a registrar um time-lapse dos desenhos que estava a fazer. Enquanto comia as bolachas espalhadas pela mesa, é que reparei no óbvio. A bolacha era o complemento do desenho. Acho que não existe um método e um controle absoluto sobre os trabalhos que faço. Cada trabalho é uma experiência diferente, independentemente da técnica que utilizo. Tento sempre explorar as técnicas que conheço com outros olhos. Por exemplo, tenho 2 trabalhos que fiz em monotipia que acabei por aproveitar a matriz como resultado final. Neste caso, o Francisco, o realizador deste filme, fotografou-me a limpar a matriz e, como me agradou o movimento e a naturalidade da imagem, decidi usar a fotografia como suporte do cartaz. O outro caso foi quando também em monotipia, utilizei uma fotografia da matriz porque preferia as cores esbatidas e a transparência que o acrílico conferia ao desenho, quando inicialmente ia utilizar a impressão. Quando as minhas mãos me pedem para desenhar sem nenhum objetivo específico, pego num dos meus cadernos. À medida que o traço sai da caneta, vou pensando no que o desenho me sugere. Para este filme, o Francisco pediu-me para desenhar o que me apetecesse, e eu decidi desenhá-lo enquanto ele me filmava. O que eu quero dizer com isto é que todos os trabalhos são experiências que eu vou desenvolvendo até chegar ao resultado final, mas raramente ficam como eu os planeei. Em retrospectiva ao meu trabalho, por mais curta que seja, sinto que realmente o percurso que acabo por ter é inesperado, desde o processo solitário e pessoal até às marcas da minha infância e das minhas casas. Fatores que nunca imaginei ver revistos no meu trabalho. Toda a evolução foi uma surpresa. Mesmo o facto de ter optado por trabalhar como freelancer faz com que o embrace the unexpected faça algum sentido para mim, enquanto artista ou criadora. Chego mesmo a acreditar que o unexpected seja um bom motor para o meu trabalho.